Então tá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Como é que estão? Um prazer recebê-los aqui. Eu sou o professor Juliano Morales de Oliveira, e hoje vamos conversar um pouco, sobre o seguinte tema, Ciência básica e desenvolvimento ambiental sustentável. Árvores alertam e oferecem soluções para a crise climática. Eu sou biólogo, certo? Sou professor e pesquisador aqui na Unicinos e desenvolvo pesquisas, então, no Laboratório de Ecologia Vegetal. Eu não vou falar exatamente sobre as pesquisas do nosso laboratório, mas eu vou trazer um pouco sobre esse tipo de pesquisa que desenvolvemos ali no laboratório. Tentar fazer isso de uma forma que seja mais interessante também e mais abrangente para que vocês possam entender. Bom, nós pesquisamos sobre árvores, se a gente for listar algumas características das árvores, a gente poderia falar de várias delas, mas coisas muito básicas. Primeiro, árvores são organismos fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, são organismos sésseis, quer dizer, eles estão fixos no lugar onde vivem, são longevos, vivem por muito tempo e são lenhosos, são organismos que produzem madeira. Por eles serem fotossintetizantes, por produzirem seu próprio alimento, eles acabam, ou para produzir o seu próprio alimento, acabam então utilizando o gás carbônico, o dióxido de carbono, água e energia luminosa para produzir glicose, que em última análise é a energia básica que sustenta os ecossistemas. Os organismos produtores primários, como as árvores e outros vegetais, fazem então, através da fotossíntese, a fixação da energia que é a base para todos os ecossistemas. E quando a gente fala sobre isso, é importante também chamar a atenção para o elemento fundamental para a produção dessa molécula de glicose, que é o gás carbônico, o CO2. Isso vai fazer parte também do contexto da nossa conversa agora. Bom, por serem sésseis, por serem organismos que estão, entre aspas, presos no lugar onde vivem, as árvores estão sujeitas às condições ambientais e aos recursos que estão disponíveis para ela naquele exato lugar onde vivem. Elas não podem correr para buscar condições diferentes da onde elas vivem, diferente dos animais que podem se movimentar no ambiente para buscar condições mais favoráveis e recursos que eles precisam. As árvores precisam lidar com o exato lugar onde elas estão. As árvores também, por serem organismos longevos, certo? E aqui a gente tem, como curiosidade, uma espécie campeã de longevidade. Quantos anos pode viver uma árvore? Caramba, essa árvore aqui pode viver mais de 4.500 anos. Então pensa um pouquinho, quanto tempo a gente vive, quão diferentes são esses organismos. Pensem, só para a gente imaginar, como seria viver no mesmo lugar 4.500 anos. Será que seria o mesmo lugar? O que vocês acham? Quanta coisa muda num mesmo lugar no mundo ao longo de um ano, de 2 anos, de décadas, de um século ou de milênios, como algumas árvores como essa, Pinus longeva, pode existir. A outra característica que eu chamei a atenção é que as árvores são organismos lenhosos, quer dizer, produzem madeira. O que significa produzir madeira? Significa que a todo ano de vida da árvore, ela cresce, ela forma madeira, E esse exemplo aqui, esse esquema ilustra, uma árvore jovem formando a primeira camada de madeira, a segunda camada, a terceira camada, a quarta, a quinta, a sexta. Aquele pinus de 4.500 anos formou 4.500 camadas de madeira ao longo da sua vida. Vivesse mais um ano, uma nova camada está sendo formada. Ou seja, as árvores vivem e crescem continuamente. Imagine se as árvores pudessem falar, se elas pudessem dizer, então, sobre como foi a vida delas. Elas, de outra forma, ou dessa forma, contariam sobre como mudou o lugar onde elas sempre viveram. As árvores, elas não falam, mas as árvores, de uma forma figurada, elas escrevem as histórias da vida dela. A primeira pessoa a se dar conta disso foi Leonardo da Vinci, lá no século XVI. Ele, numa das passagens, deixou registrado o seguinte:
os anéis nos troncos de árvores serradas mostram o número de anos que a árvore viveu e, conforme a largura desses anéis, os anos que foram mais ou menos secos. Ele estava observando um tronco de uma árvore serrada na Itália, numa região onde tem anos mais secos e anos mais frios, aliás, mais secos e mais úmidos. E ele entendeu que essa diferença que ele observava nos anéis mais largos ou mais estreitos, possivelmente tinha a ver com anos que eram mais favoráveis, mais úmidos, ou menos favoráveis para o crescimento das árvores, mais secos. Bom, ele não desenvolveu muito mais do que isso, pelo menos não nessa parte da ciência, em outras tantas sim, mas ele deixou, né, lá no século XVI, essa ideia. E essa ideia foi levada adiante, né, anos depois, por alguns pesquisadores, e esse senhorzinho aqui, na foto, é a pessoa que a gente considera como sendo o fundador, né, de uma disciplina científica, de uma área das ciências naturais, que é conhecida como dendrocronologia. Olha só que legal essa história. Esse pesquisador é um pesquisador norte-americano, Andrew Douglas, certo? Ele é um astrônomo, ele estava interessado em estudar especificamente, né, sobre os ciclos de atividade do Sol. Né? Ele entendia o seguinte, ou ele supunha que dependendo dos ciclos de atividade do Sol, períodos em que o Sol está mais ou menos ativo, isso deve impactar no clima da Terra. Só que esse cara aqui, ele estava, né, estudando isso lá nos anos 1900, né, no início do século XX. E, puxa vida, como é que ele poderia estudar, né, investigar mais a respeito dessa ideia que ele teve, uma vez que os dados climáticos para estudar sobre isso eram muito curtos. Né? E se não eram curtos, em alguns casos, eles só existiam para algumas poucas regiões do planeta. Então, né, ele se colocou a estudar sobre o crescimento de árvores, imaginando justamente isso que Leonardo da Vinci tinha colocado. Olha, se o clima influencia o crescimento das árvores, estudando os anéis de árvores muito antigas, a gente pode ter uma ideia de como foi o clima, né, há tempos muito pretéritos, tempos antes da gente ter medições climáticas. Vou contar bem rapidinho essa história. Ele estudou uma espécie de conífera, uma espécie de pinheiro, lá no sudoeste dos Estados Unidos, certo? Que tinha uma série de características importantes para ele escolher esse lugar. Uma é que essa espécie tinha anéis de crescimento muito facilmente identificáveis, era uma espécie, né, que se desenvolvia num lugar onde o clima era bastante frio. Então, olha só, isso aqui é a temperatura média dessa região que ele estudou, né, ao longo dos diferentes meses do ano. Então, por exemplo, no período de inverno, qual é a temperatura média nessa região de estudo dele? É de cerca de 0 graus Celsius, a temperatura média é de 0 graus. A temperatura média aqui em São Leopoldo, vocês têm ideia de quanto é que é? É em torno de 20 graus Celsius, se a gente for pegar, né, para ter uma comparação. Então, puxa, cerca de 20 graus mais frio do que a temperatura onde a gente vive. Né? Outra característica importante, né, a temperatura não é sempre de 0 graus Celsius. No verão, a temperatura média sobe lá para torno de 20 graus Celsius, certo? Então, a gente tem um período muito frio, um período que restringe o crescimento da planta durante o ano, e um período mais quente, um período favorável ao crescimento. E outra coisa importante nesse local de estudo é que as chuvas, elas também são distribuídas de uma forma sazonal. Quer dizer, tem uma época chuvosa e uma época seca durante o ano. Em outras palavras, tem uma época que é favorável para o crescimento da planta e uma época que é muito restritiva ao crescimento da planta. Bom, a história desse trabalho dele é muito legal, mas eu já vou encurtar para dizer quais foram, né, as conclusões, na verdade, não de um estudo, né, mas de vários estudos que ele fez ao longo de cerca de 10 anos, né, nessa região. Bom, a conclusão dele, né, é que ele conseguiu realmente estudar o clima daquela região a partir dos anéis de crescimento das árvores. Ele conseguiu naquela região encontrar árvores que tinham mais de 1000 anos e, além disso, né, datar partes de árvores mortas ou partes de árvores em sítios arqueológicos da região e, né, estender o registro de crescimento das árvores, né, para mais de 1000 anos,
1.200, 1.400 anos, né? E realmente, né, utilizar então os anéis de crescimento das árvores para falar sobre o clima, mas uma das conclusões que ele coloca eu achei bem legal. A coisa mais importante de todas, eu espero, né, que seja a origem do desenvolvimento de uma nova forma de estudar sobre as chuvas, nesse caso, capaz de ser estendida a outras regiões do mundo e adaptar talvez a outras disciplinas científicas. O que esse senhor, o Douglas, acabou então desenvolvendo foi, né, a dendrocronologia e, né, a partir dela, né, e a partir de estudos de outros tantos pesquisadores, outras sub-áreas dos estudos dos anéis de crescimento das árvores que podem ser usados na arqueologia, na ecologia, na geologia e na climatologia. Eu vou falar mais específico agora sobre o uso dos anéis de crescimento para estudar a respeito de características climáticas. Bom, a partir dos estudos do Douglas e de tantos outros pesquisadores e de vários locais do mundo, especialmente, né, da Europa e dos Estados Unidos, os anéis de crescimento de árvores têm sido usados como uma importante, né, forma de se estudar o clima passado. Por que é importante estudar o clima passado? O que a gente vive hoje? Mudanças climáticas. E como é que a gente pode falar sobre mudanças climáticas? Para falar sobre uma mudança, a gente tem que ter uma referência. Se o clima hoje está mudando, eu só consigo afirmar isso e conhecer isso se eu tenho uma ideia de como o clima era antes. O clima é sempre igual? As condições climáticas, elas mudam. O clima, que é numa escala mais ampla de espaço e tempo, também muda. Então, uma mudança climática significa uma nova condição, um novo estado, né, climático para um dado lugar, ou no caso, né, para o planeta como um todo. Então, estudar sobre o passado do clima é importante para que a gente reconheça como é o clima hoje e quais são as consequências para isso. Bom, os anéis de crescimento das árvores têm sido importantes para isso. Isso aqui é só um exemplo de um estudo também bastante importante, certo? Mostrando o seguinte, aqui, né, nessas linhas mais grossas, a gente tem medidas de temperatura registradas, né, com instrumentos. Isso aqui, olha só, é bastante antigo, né? São medidas de temperatura do hemisfério norte para o ano de 1875 a 1990. Essas linhas cinzas aqui são medidas, né, de crescimento de árvores do hemisfério norte. Consegue enxergar como essas coisas estão muito sincronizadas? Os anos, né, os períodos mais frios, né, nessa janela temporal são esses aqui. Eles justamente correspondem a períodos onde as árvores tiveram baixo crescimento. Os anos mais quentes, ou os períodos mais quentes, coincidem com os períodos de anéis de crescimento mais largos dessas árvores. Os registros climáticos são ali de cerca de... quanto é que dá aquilo ali? Não chegará a 200 anos, certo? Será que conhecendo os anéis de crescimento das árvores, o quanto que a gente pode voltar no passado e entender como é que era o clima do passado? Nesse estudo, né, o que a gente tem agora aqui, em preto, é o registro de crescimento das árvores desse estudo. E a partir dele, né, se estende, então, olha só, a gente estava falando de 1875. Isso aqui era o clima conhecido a partir das medidas instrumentais. Isso aqui é 600. Olha só. 1500. Ano de 1500. Chegada, né, dos europeus na América do Sul, no Brasil. Isso aqui a gente está falando de mais de 1000 anos antes da chegada, né, dos portugueses aqui na América do Sul. Aqui a gente tem agora um registro de como foi o clima, no caso do hemisfério norte, né, numa escala milenar. Bom, os anéis de crescimento das árvores, então, eles têm sido importantes, né, como eu mostrei nesse estudo, para se conhecer o clima, especialmente nas regiões mais ao norte
do planeta. Esse gráfico aqui, esse mapa está mostrando naqueles pontos mais claros, é onde nós temos mais estudos de anéis de crescimento de árvores. O que vocês percebem ali? A gente tem pontos claros em todo o mapa. Né? Onde é que está faltando ponto claro no mapa? Na parte, aqui a gente tem o Equador, né? Então, na parte sul do planeta, né, no hemisfério sul do planeta, e especialmente nessa parte aqui, ó, a gente tem alguns locais, tá vendo aqui? Ó, na Argentina, no Chile, aqui na Austrália, na Nova Zelândia, né? São pontos mais recentes, tá bem? Mas eles já existem aqui. A gente tem uma grande lacuna de estudos de anéis de crescimento nessa parte mais central, nessa parte tropical do planeta. Por quê? Por que não temos, né, ainda, vou dizer assim, adiantando já para vocês, estudos ou tantos estudos de anéis de crescimento na parte tropical do planeta? A dendrocronologia, então, ela é amplamente difundida em zonas temperadas e boreais, ou seja, nas regiões de clima frio, onde as temperaturas restringem, né, fortemente o crescimento das árvores no inverno. Mas, e nas regiões tropicais? Né? É possível? Isso aqui são algumas citações de alguns trabalhos, né, que comentam que os anéis de crescimento em árvores tropicais não são possíveis de serem estudados porque eles não são visíveis. Vocês conseguem ver os anéis de crescimento aqui? Essa aqui é uma planta amazônica, uma árvore amazônica, o jatobá. Né? Essa amostra aqui é basicamente a fotografia de uma árvore cortada. Ela nem foi preparada, ela nem foi polida, né, a amostra para que a gente conseguisse analisar os anéis de crescimento. Eles existem, mas eles não são tão fáceis de estudar. Esse aqui é um trabalho, né, que fala sobre 100 anos de estudo de anéis de crescimento nos trópicos. Né? Nesse trabalho, o pesquisador ele foi atrás, né, dos estudos que estavam, entre aspas, né, perdidos na literatura sobre os anéis de crescimento. E ele encontrou estudos lá de 1860 que já falavam sobre anéis de crescimento em árvores tropicais. Ele faz toda, né, uma revisão sobre isso, mostra toda uma linha, né, temporal do avanço dos estudos de anéis de crescimento em árvores tropicais. E eu vou frisar esse período aqui. Né? A partir de 1980 em diante, né, foi quando os estudos de anéis de crescimento nos trópicos, né, ganharam mais força. Teve muito mais gente interessada e acreditando na possibilidade de se estudar, né, fenômenos climáticos e outros fenômenos ambientais com árvores tropicais. Nesse trabalho aqui, analisando a região das Américas tropicais, né, na época se relatou 220 espécies de árvores diferentes, 220 espécies de árvores diferentes, que se sabia, né, já ser possível trabalhar com anéis de crescimento. O que faz com que as árvores tropicais formem anéis de crescimento, né, a cada ano? Né? Diferente das regiões frias, o que regula principalmente o crescimento das árvores e faz com que elas cresçam, né, em períodos sazonais, são as condições de precipitação. Aqui vocês têm, né, um mapa da precipitação no Brasil no período de verão, outono, inverno e primavera. Percebem, né? Bom, o Brasil é um país tropical, é um país que tem, né, um grande volume de chuvas, mas isso, primeiro, não ocorre em todo o Brasil e especialmente esse mapa mostra que isso não ocorre em todo o ano, ao longo de todo o ano. Estão vendo esse mapa aqui? Ó? Quanto mais verde, maior a quantidade de chuva, quanto maior a quantidade de chuva, melhor para o crescimento das árvores. Qual é a época boa, de modo geral, para as árvores crescerem no Brasil? É o mapa mais da esquerda ou mais da direita? Mais da esquerda, né? É o período de verão, é o período onde a gente tem, né, em grande parte do Brasil, volumes altos de chuva. Né? E esse período aqui, o período do inverno. Então a gente sai, né, de volumes de chuva que estão a cerca de 800, 700 milímetros acumulados ao longo da estação do ano para períodos que estão em cerca de
50, 25, 100 milímetros ao longo de 3 meses. Isso é bastante diferença nas chuvas, certo? Isso faz com que muitas espécies, então, tenham anéis de crescimento, né, formados anualmente. Aqui eu estou mostrando, né, espécies diferentes ali. Outro fator importante que vai ocorrer especialmente nas várzeas dos grandes rios, né? O Brasil e a América do Sul, não só no Brasil, a gente tem uma das enormes planícies tropicais alagadas, que é a planície amazônica, né? Na planície amazônica, né, nós temos ciclos anuais de cheia e de vazante. No período de cheia, né, uma área que hoje está em terra firme, ou no inverno da Amazônia está em terra firme, na área, aliás, ao contrário, no verão está em terra firme, no inverno, que é época de grande alagamento nessa bacia amazônica, essa coluna d'água chega a subir 8 metros de altura. Então imagina, hoje a gente está em terra firme, se a gente estiver aqui no inverno, a gente vai ter 8 metros de alagamento constante naquele período. Essa diferença, né, de períodos secos e propícios ao crescimento, né, e períodos de alagamento, né, que vão restringir as condições de crescimento das árvores, também, né, induzem a formação de anéis em muitas espécies tropicais na Amazônia e também, né, na região subtropical, por exemplo, aqui na região sul do Brasil, existe, né, uma diferença de temperatura que leva também à formação de anéis de crescimento em, né, muitas espécies nessas regiões. Então, pessoal, estudos de anéis de crescimento nos trópicos são possíveis, né? Desde estudos pioneiros lá do final do século XIX, né, já se tem comprovado e se entendido cada vez melhor sobre isso. E a grande pergunta, né, nas regiões tropicais não é se é possível estudar anéis de crescimento, mas sim saber quais são as espécies que essas árvores tropicais podem contar, né, para a gente. Vou falar agora um pouquinho sobre uma espécie que a gente tem estudado bastante aqui no laboratório, que é o pinheiro brasileiro, Araucaria angustifolia. Talvez alguns de vocês conheçam a árvore, conheçam a planta. Creio que quase todos devam conhecer a semente dela. Já comeram pinhão? Pinhão é a semente da Araucaria angustifolia. O pinheiro brasileiro é uma planta, né, que ocorre aqui no sul do Brasil, né, na nossa região da Serra Gaúcha aqui. É uma planta bastante característica. Ela tem anéis de crescimento. Isso aqui é uma imagem da Araucária. Isso aqui é um detalhe dos anéis de crescimento de Araucária. Então, isso aqui é o crescimento, né, no início do ano e aqui ao final do ano, né, e a transição para o outro ano de crescimento. Então, a primeira coisa, né, que nós fizemos é estudar se realmente esses anéis são formados no intervalo de um ano, em que época, né, que o crescimento dessa estrutura se dá, né? Então aquele gráfico ali mostra quais são os meses do ano em que a formação do anel é mais rápida ou mais lenta. Depois de fazer isso, né, a próxima pergunta a ser investigada é se é possível datar, né, os anéis de crescimento dessas árvores. Então a gente costuma ir, né, em diferentes locais, coletar árvores de diferentes locais, analisar os anéis de crescimento dessas árvores, comparar se essas árvores, né, têm um padrão, têm uma tendência de crescimento parecida, e depois, né, relacionar essas curvas de crescimento com o clima da região. Então, esses gráficos que eu estava mostrando para vocês, é toda uma sequência de estudos, né, que foi feito com uma espécie em lugares diferentes, né, e que mostram, então, né, como essa nossa espécie aqui, Araucária, é afetada pelas condições de temperatura, principalmente durante o verão. Muitos outros pesquisadores fazem coisas parecidas e muitos deles fazem com uma mesma espécie para outros lugares. Então, cada uma dessas caixinhas é um trabalho publicado, né, numa revista científica, todas elas com Araucária em diferentes lugares. E isso aqui, esse trabalho é um trabalho publicado numa revista muito importante, vocês já devem ter ouvido falar, né? A revista Nature, a revista Science, né? Esse trabalho aqui é uma colaboração, né, de dezenas de pesquisadores, né, de todos os cantos do planeta,
que trouxeram dados de diferentes espécies que eles trabalharam. A gente também contribuiu com dados, né, das nossas espécies, da araucária e de outras plantas, para compor esse estudo, que agora é um primeiro estudo global de anéis de crescimento de árvores tropicais. O que esse trabalho fala, né? Eu vou apontar algumas coisas importantes aqui. Aqui no início ele está dizendo o seguinte, olha, dependendo das condições climáticas dos trópicos, certo? Existe maior ou menor fixação de carbono da atmosfera, do CO2 da atmosfera. Por que isso? Lá no início a gente falou, as árvores são organismos fotossintetizantes. Se elas estão, né, mais produtivas, elas acabam fixando mais CO2 da atmosfera. Uma coisa que se sabe por outros estudos é que, dependendo das condições climáticas dos trópicos, essa fixação de carbono da atmosfera é mais lenta ou mais acelerada. Se ela é mais acelerada, as árvores estão capturando mais CO2 da atmosfera e reduzindo a tendência de aquecimento global. Se as florestas tropicais não são capazes, né, de retirar esse CO2 da atmosfera, elas não conseguem, dessa forma, né, lutar, entre aspas, tá, contra o aquecimento global atual. O que esse estudo, então, né, descobriu foi alguma coisa que até então era impossível de se fazer sem os anéis de crescimento das árvores, né, ou sem estudar os anéis de crescimento das árvores, que era realizar um estudo global, né, relacionando o crescimento de diferentes espécies com dados climáticos, né. E ele mostra, né, fundamentalmente, de que a estação seca, né, tanto a temperatura, mas especialmente a quantidade de chuvas na estação seca dos trópicos, afeta grandemente o funcionamento das espécies de árvores tropicais. E isso, né, acaba influenciando, então, a capacidade das florestas tropicais em funcionarem como sumidouros de carbono. Terminando, então, né, já que a ideia até aqui era mostrar o seguinte, né, todo esse esforço para se estudar fenômenos ambientais a partir das árvores são estudos de pesquisa básica. Elas envolvem desde a análise anatômica, para saber se a planta tem ou não anéis de crescimento, até outras etapas cada vez um pouquinho mais aplicadas, né, que vão nos levar a entender sobre o funcionamento de uma espécie de árvore. A partir disso, certo? Para alguns casos, é possível investigar coisas tão grandes quanto o clima de séculos passados ou de milênios passados. É também possível investigar como o funcionamento dos ecossistemas hoje se dão e entender qual é a capacidade desses ecossistemas, né, e dessas plantas em nos ajudar a lidar com problemas graves, né, e importantes, como o próprio aquecimento global, certo? Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado e fico à disposição de vocês aí.